a falta de minerais pode comprometer o bom funcionamento, né, do organismo, mas o excesso também. Há realmente um modismo, e aqui vale salientar, é bom um alerta médico. O médico é um instrumento para você poder solicitar um acompanhamento de sua saúde, e ele vai utilizar a parte laboratorial para ver a verdade. Então, as pessoas têm que aprender realmente a, antes de estar suplementando de forma aleatória, usando suplementos de forma aleatória, fazer uma boa avaliação realmente nutricional, verificar toda a questão sua hormonal, verificar a sua saúde como um todo, porque às vezes o problema que a pessoa tem não é a carência de um nutriente, às vezes é uma doença mais séria, é um sintoma atípico de uma outra doença, o hipotireoidismo, até de um câncer, que deixa de ter o diagnóstico precoce, acreditando que vai melhorar apenas suplementando. Então, e aí nós já temos situações, essa semana eu peguei paciente no consultório com excesso de iodo. E aí a gente começa a investigar o porquê esse excesso, a suspeita... O Lugol, vai ver que é o Lugol, né? Pode ser o excesso, às vezes a lavagem, tentando proteger hoje há o modismo de proteção contra agrotóxicos, a lavagem das frutas, das verduras com iodo, às vezes não enxagou de forma adequada. Então, eu já peguei paciente com índice 2.000, normal seria até 100, 2.000 de iodo, quando o excesso de iodo também pode fazer mal à sua tireoide, à sua saúde. Então, nós temos que ter cuidado com os excessos. Então, as pessoas estão excedendo, abusando na quantidade de vitamina D, entre outros nutrientes, que às vezes acham que estão precisando suplementar e não fazem um estudo prévio e começam, às vezes, a comprar no balcão do supermercado, da farmácia, às vezes conversando apenas com o vendedor da farmácia, aqueles suplementos de forma exagerada. Isso pode, às vezes, trazer realmente grande prejuízo para a saúde. Mas o farmacêutico, em tempos de antânio, eles passavam a medicação, eles prescreviam, né? E saiu de moda isso? Ou as pessoas estão mais se autopoliciando, estão mais exigentes nesse sentido? A gente está tendo, inclusive já foi até objeto de discussão interna nossa da Associação dos Amigos dos Idosos do Brasil, alguns idosos reclamando de uma pressão, não é do farmacêutico, às vezes é atendente, do balconista, em ofertar suplementos de forma muito veemente e deixando o idoso de forma constrangida se não comprar. Idosos comprando suplementos sem estudos por realmente, eu tenho essa queixa, já tem acontecido, a gente tem que fazer um estudo sobre isso e é bom alertar a população, que ela não é obrigada a comprar e tem que evitar esse constrangimento da pessoa idosa. O idoso às vezes está carente de uma conversa, de uma atenção e às vezes as pessoas estão forçando a venda e essa queixa eu tenho ouvido no consultório. Que aliás foi um tema que nós abordamos no programa anterior sobre a quarta idade. Isso. Você veja que isso aí suscitou tanto do comentário nas redes sociais. Eu vou até passar para você tudo aquilo que eu recebo, inclusive através de e-mail lá da TV Aperipê. Eu vou passar para você e realmente você abordou agora essa questão e veio a baila. Veio a baila, eu lembrei e realmente eu acho que é um tema que nós devemos dissecar mais e mais, porque despertou a curiosidade em muita gente. É verdade. Mas voltando aos minerais, aos elementos, a gente tem realmente já diagnosticado uma carência grande, assim como tem o excesso talvez pelo uso inadequado, existe realmente uma carência grande na população na questão do iodo. Tenho feito até um mapa dos pacientes e muitos pacientes com iodo abaixo do ideal para o bom funcionamento do seu organismo. É importante lembrar que realmente existe as carências e há uma necessidade de um estudo realmente e a busca de uma alimentação. Só que às vezes as pessoas não conseguem suplementar de forma adequada, mesmo buscando uma boa alimentação no dia atuais, todas as necessidades minerais que o seu organismo necessita. Então, alguns precisam realmente de um aceleramento e uma suplementação, mas precisa de um controle. A gente não pode fazer isso de forma aleatória por achar. Então, é importante antes estudar e realmente examinar e saber individualmente a necessidade de cada pessoa. Mas, doutor, se uma dosagem mínima, digamos, você citou aí os minerais, você citou zinco, citou o magnésio, o selênio, o iodo. Se a pessoa tomar em dosagens baixas, também não vai resolver. Tem que ser uma coisa balanceada, não é verdade? É por isso que é importante fazer um estudo sobre suas necessidades. Esse estudo deve ser individual. As pessoas, elas têm realmente, a gente sabe que o ideal seria uma alimentação variada, rica em elementos que fornecessem todos os nutrientes. Só que algumas pessoas têm consciência de que é muito difícil modificar seu comportamento alimentar. E aí elas tentam o quê? Corrigir isso através de uma suplementação. E aí o médico pode até fazer isso, o nutricionista pode ajudar, outros profissionais. Agora o que é que acontece? É importante estudar o perfil de cada indivíduo, e principalmente as pessoas que já estão com a função renal
não mais tão eficaz, a gente começa a perder função renal a partir dos 30 anos, que as pessoas acham que idosos só são as pessoas acima de 60 anos. A partir de 30 anos de idade, a gente começa a perder 1% da função renal a cada ano. Ninguém com 40 anos de idade consegue dizer mais que tem 20, eu já disse isso aqui em programas anteriores, e dificilmente um Neymar vai estar na Copa do Mundo com 40 anos de idade, porque a partir de 30 a gente começa a perder resistência, e a partir dos 40 nós já estamos muito vulneráveis. 60 anos, chamar de idoso é a idade, conceito de ponto de vista legal, para direitos, para a questão de poder isso ou aquilo do ponto de vista junto ao governo. Então, essa questão de somente começou a envelhecer depois dos 60, não. Os sinais do processo de envelhecimento e a vulnerabilidade começa muito antes, e é importante alertar sobre isso a toda a população. A explanação que você faz aqui para o nosso telespectador, os nossos espectadores, elas são, acima de tudo, salutares. Por quê? A proporção que você explana, eu vou concatenando as ideias e formulando perguntas, mas não na qualidade de entrevistado, e sim na qualidade de curioso. Eu não quero sair do foco do tema que nós estamos abordando, que é Radicais Livres, mas me fale uma questão que está sendo trazida à baila de forma consistente, é o óleo de coco. Ele é bom ou é ruim? Ele é um veneno? Pronto, vou lhe colocar. O óleo de coco, ele é, como todo óleo, né, originário de sementes, né? Você tem óleo de oliva, você vai ter óleo de diversas outras sementes. E o coco, se você olhar, do coco nasce o coqueiro, também é uma semente na sua essência. Então, o que acontece? A água de coco é uma reserva nutricional e do coco nasce o coqueiro, né? Então, você tem ali também o óleo, que é uma reserva nutricional para a formação de uma nova vida, que seria o coqueiro. Então, é muito nutritivo, como todo outro óleo. Ele é resistente ao calor. Então, por isso veio a grande fama de que ele é excelente, porque ele não satura no processo de elaboração dos alimentos, recebendo calor, cozimentos, ele resiste ao calor. Mas aí a gente precisa fazer, até você foi oportuna a sua pergunta, porque a gente vai entrar nos radicais livres. Vou aproveitar o óleo de coco para entrar nos radicais livres. Então, o que é que acontece? É bom ficar atento, telespectador, nesse ponto. Isso é importante, a importância de saúde pública. Então, o óleo de coco ele é nutritivo, você pode utilizá-lo, certo? Como suplemento, a gente aconselha aqui em uma quantidade pequena, porque todo excesso de óleo, qualquer óleo, pode ser o óleo divino, em excesso, ele vai funcionar como um solvente e vai tirar a proteção da mucosa gastrointestinal. Isso pode dar irritação estomacal, intestinal, porque o óleo é um solvente, ele vai funcionar e tirar a proteção da mucosa, que é lipossolúvel. Então, nada de abusar de qualquer óleo. Então, vários óleos são nutritivos e o óleo de coco tem seus valores nutritivos. Qual é o problema da questão do óleo? Como ele é resistente ao calor, as pessoas estão abusando e começando a fritar muito com óleo de coco. Então, o óleo de coco, ele pode resistir ao calor, como diversas pessoas colocam, até médicos no YouTube. O calor resiste, não satura. Eu não vou discutir a questão dele já ser muito saturado, o tipo de ácido graxo, não vou entrar nisso agora, que o tempo é curto. Mas eu vou, porque vale para todos os óleos, a gente vai entrar na questão do radical livre. Quando você frita um alimento, pode ser com qualquer óleo, o calor carreado com óleo, seja de coco, qualquer um, o calor carreado com óleo, ele vai, já falei isso várias vezes, mas a plateia, o telespectador não é o mesmo, a gente tem que relembrar, qualquer óleo vai destruir com excesso de calor o valor nutricional do alimento. Um ovo cozido, ele vai ter menor processo oxidativo. Um ovo frito com óleo, qualquer que seja o óleo, esse calor excessivo vai destruir os aminoácidos essenciais, as vitaminas do alimento, seja da carne do peixe, seja da carne do frango, da própria carne animal, qualquer que seja, do ovo. Então, o calor excessivo vai fazer um processo de destruição. Esse processo de destruição, carregado pelo óleo que penetra na fibra do alimento, ele vai criar um processo oxidativo imenso. A fritura, depois do cigarro, nos estudos de geriatria e gerontologia, já tem mais de 40 esse conhecimento não é novo, isso não é novo para a geriatria e gerontologia, que é a ciência que realmente estuda o envelhecimento humano há décadas no nosso mundo, né? Então, o que é que acontece? A fritura, depois do cigarro, é considerada, pelos conhecimentos em gerontologia, o maior acelerador do envelhecimento humano. Por quê? Porque toda fritura é rica em radicais livres. O óleo de coco pode aguentar o calor, mas o alimento não vai aguentar o calor do óleo. E a reação química, na destruição das fibras, dos elementos nutricionais, vai produzir muito radical livre. E isso vai acelerar o processo de envelhecimento. Então, o ideal é você, qualquer que seja o óleo, pode até consumi-lo, pode ser saudável e nutritivo, em pouca quantidade e evitar a fritura, né?